Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mano Cal, né? O- Na live passada, né, eu falei sobre uma questão do SPX. Eu dei o exemplo do SPX, né, mas eu falei sobre a equação do trader, né? E deu o exemplo lá, né, falando de 50% de correção, e como funciona. Falei mais por cima, né, como funciona a matemática, a equação do trader, né? E nesse vídeo eu vou me aprofundar mais um pouco, né? Mas antes, eu queria pedir para vocês se inscreverem aí no canal, né? Deixar o like. A gente está com uma meta aí de 500 inscritos para a gente lançar algumas novidades, né? Alguns desafios. Então, quem puder dar moral para a gente aí. Voltando aqui, né? Tem esse artigo lá no portal do Price Action, né? O Felipe Aranha, ele que criou, né? Ele que traduz aí os livros do Al Brooks e tal. Então é bem bacana, né? Tem vários conteúdos de price action lá, quem quiser se aprofundar, só entrar lá, se cadastrar. E bom, vamos lá, né? Falando da equação do trader, né? A matemática que todo trader deve conhecer. Eu destaquei alguns pontos aqui nesse artigo que ele é um pouco extenso, né? Então para não ficar muito grande o vídeo, vou tentar resumir aqui. Risco e retorno são importantes, né? Mas os traders que sabem ganhar dinheiro também prestam muita atenção às probabilidades. Nesse sentido, você só deveria considerar entrar em uma operação se a equação do trader fizer sentido. E qual que é a equação do trader? Né? É o retorno. O retorno vezes a probabilidade de ganho, ele tem que ser maior do que o risco vezes a probabilidade de perda. Né? Então, vamos lá. Você tem, por exemplo, um risco de 1, né? Uma probabilidade de... Não, um retorno de 1, na verdade. Né? Com uma probabilidade de 50%, você tem um risco de 2, por exemplo, e uma probabilidade de 50% também, né? Você tem uma péssima equação do trader, né? Na verdade, isso aqui está invertido. Porque esse lado da equação vai ficar menor do que esse lado de cá, né? E aí, no geral, você vai ser perdedor. Como que você faz para você deixar essa equação favorável, né? Você vai inverter esses valores aqui, né? Você vai ter um retorno maior, né? De 2 para um risco de 1, né? Com uma probabilidade de 50% ou até menos, né? No longo prazo você vai ser vencedor, né? Mesmo se você tiver, por exemplo, cadê a borracha aqui? Acabei de usar, esqueci onde é que é. Se você tiver, vamos mudar a probabilidade, né? Se você tiver aqui, ó, uma probabilidade de 40% de ganho e 60% de perda, você vai ter que 2 vezes 40, 80, né? Desse lado. E 1 vezes 60, ó, 88, 80, né, na verdade. Desse lado, você vai ter 1 vezes 60, 60, né? Você tem ainda assim, uma equação do trader favorável, né? E depois a gente vai falar aqui como que a gente determina mais ou menos essa probabilidade, né? Então, essa é a equação do trader, né? Para que uma operação seja lucrativa, a probabilidade de ganho multiplicado pelo tamanho, né, do ganho tem que ser maior do que a probabilidade de perda multiplicada pelo tamanho da perda, né? O seu risco ali. Então, a terceira variável, né, que é a probabilidade, é a causa de maior problema para a maioria dos traders iniciantes. Eles rapidamente descobrem que todos aqueles livros e cursos que fazem a atividade de trader parecer tão fácil, né, são uma grande falácia. Esses falsos profetas tentam fazer acreditar que existem vários traders que são perfeitos, onde a probabilidade é alta e o retorno é muito maior do que o risco, né? Então, tem sempre aquela, né, estratégia de vendedor de curso que
Você vai perder hoje de pouquinho ali e vai ganhar sempre de balde, né? Se você pensar a respeito, trades que sejam perfeitos ou quase perfeitos não podem existir, porque qualquer operação precisa de volume institucional em ambos os lados. Se a operação for totalmente perfeita para o comprador, então ela será totalmente imperfeita para o vendedor. Isso significaria tomar um risco que seja muito maior do que o retorno esperado, né? E ainda com uma probabilidade baixa, né? Então você tem que sempre pensar no outro lado da operação também. Assim, nenhuma instituição jamais entraria do lado oposto a um trade perfeito, porque ela iria perder dinheiro ao longo do tempo, mesmo que ocasionalmente houvesse um ou outro ganho. Ganhos ocorreriam de vez em quando, né? Porque sempre existe a chance de ganho em qualquer operação, mesmo que a probabilidade seja baixa, né? Então, se você teria um trade perfeito, né, você não tem incentivos para contraparte, né, entrar na operação. Imagina que você vê um trade um setup lá que é infalível, funciona 99% das vezes. Pô, se você sabe isso, quem vai apostar contra ele, né? Quem vai te dar a liquidez ali? É, Uma boa relação risco-retorno é suficiente? Não. Você também tem de incorporar a probabilidade na equação do trader. A probabilidade, né, é de longe a variável mais importante e a maior fonte de perdas no trade, né? Todo mundo começa no trade, né, colocando stop pequeno e alvo longo, né? E acaba perdendo dinheiro aí na maioria das vezes. Entendendo a probabilidade, né? Embora você não possa controlar a probabilidade, né, isso quem decide é o mercado, você consegue assumir boas premissas baseadas na regra dual, né, operacional a regra do Brooks, né, operacional de 40-60. Considera que em 90% do tempo a probabilidade está entre 40% e 60%, né? E a probabilidade de quê? Por exemplo, a probabilidade que o mercado irá subir 10 ticks, né, antes de cair 10 ticks, tendo a mesma coisa válida para 20 ticks ou 17 pontos, não importa, né? Em 90% do tempo, a chance de o mercado irá se mover a uma certa distância em uma determinada direção, antes de se mover a essa mesma distância na direção oposta, fica entre 40% e 60%, né? Eu digo isso baseado no ciclo de mercado. O mercado está em um forte rompimento durante 10% do tempo, né? Que é quando ele está numa queda muito acentuada ou numa alta muito forte, né? Isso não ocorre em 10% do tempo, né? Não ocorre o tempo todo. E está em um canal lateralidade durante os outros 90% do tempo. A regra dos 40-60 é válida para aqueles 90% do tempo, não para os 10% de tempo que está em um forte rompimento. O mercado está em um rompimento muito forte durante 10% do tempo, né? Quando então a probabilidade de uma operação feita na direção da tendência sobe com frequência para 70% ou mais. Então vamos pensar aqui no gráfico, né? Se você está, por exemplo, dentro desse canal aqui, né? Vamos pegar esse canal como exemplo, esse canal de alta. Você está dentro daquela questão da probabilidade entre 40% e 60%, né? Então vamos supor que você abre uma operação. Sempre esqueço disso. Você abre uma operação a qualquer preço que seja aqui, ó. Aqui, essa faixa de preço. A probabilidade de ele subir, por exemplo, 2% antes de cair 2%, fica naquela questão dos 40-60 que ele falou, né? Tanto é que, por exemplo, se você abriu por aqui, ele caiu e depois subiu, né? O mercado fica meio lateral. Então, se você abriu aqui, por exemplo, também, ele caiu e depois subiu, né? Ou subiu um pouco, depois caiu. Então, ficou uma probabilidade meio entre 60 e 40, né? Nisso que ele quis dizer. Aqui também, nesse meio dessa lateralidade, esse meio aqui, isso acontece na maioria do tempo, né? A maioria do tempo o mercado está lateral. Aqui também é a mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, o meio dessa lateralidade aqui. Vamos supor que você abre uma operação no meio dela, né? Você pega aqui, vou abrir aqui nesse preço.
E vou definir, olha só. É, vamos supor que o meu stop seja esse tanto aqui, né? Meu alvo seja igualmente esse tanto para cima. Olha só, se você abrir a operação aqui, o mercado ele tinha tinha mais ou menos ali, né? Vamos jogar aí 50% de probabilidade de fazer o mesmo movimento para mandar a mesma distância para baixo ou a mesma distância para cima, né? E foi o que aconteceu, né? Aqui ele veio bem para baixo, depois voltou para cima ali, né? Dependendo de como você gerenciou, poderia ter saído no lucro. Mas enfim, o que ele quer dizer é isso, né? Que na maioria do tempo o mercado fica lateral e essas probabilidades aí ficam se alternando, né? Porém, em algumas vezes, como em fortes rompimentos como esse daqui, a probabilidade fica muito alta, né? E, e aí é a hora que se você gerenciar bem o seu, a sua equação do trader ali, né? É a hora que você vai buscar uns retornos maiores, né? E nesses casos você vai garantir que você será lucrativo no longo prazo, né? Então, por exemplo, isso acontece somente em 10% do tempo, né? Por exemplo, aconteceu aqui. Vamos dizer que por aqui nessa perna também a gente pode dizer que era alta probabilidade as operações, né? Então tem diferença, né? Como eu acabei de mostrar, né? Entre você operar numa lateralidade e você operar essas pernas com muita força, né? Para baixo. Ou para cima também, no caso, né? Foi nesses momentos de bull run aqui do Bitcoin, né? Então, voltando aqui, né? Contando que você sempre busca um retorno que seja ao menos 2 vezes maior do que o seu risco, você terá uma equação do trader positiva e a sua operação matematicamente fará sentido, né? Então, é o que eu falei, né? Não adianta você chegar aqui, entrar aqui, né? Ou aqui para baixo, colocar um stop curto e querer pegar um alvo longo lá em cima, né? Nesse caso aqui, não vai dar muito certo, né? Você vai ser estopado. Em outros casos, como aqui, por exemplo, nessa perna, você até conseguiria entrar em algumas operações aqui com stop mais curto e buscar um alvo mais longo, né? Mas isso, ele fala que é baixa probabilidade, né? Isso só acontece 10% das vezes, né? Essas pernas fortes. Muitas vezes você vai ficar tentando pegar essas tendências aqui, essas pernadas, esses retornos maiores, quando o mercado está lateral, e aí você vai ficar tomando stop, né? Aqui dentro, por exemplo. Mas você pode sim tentar fazer isso, né? Porque se você conseguir pegar essas operações com maior probabilidade, no longo prazo você vai ser lucrativo, né? Então, como traders, nós nadamos em um mar de incerteza, né? A gente vive com incertezas aí o tempo todo. Até que você consiga se libertar das suas emoções, né? É impossível seguir o que os computadores institucionais estão fazendo. Só é possível ganhar algum dinheiro se você o seguir. Você decide entrar em uma operação. Seja honesto a respeito da distância real do seu stop. Tem de ter, o que com frequência cria um risco muito maior do que aquele que você gostaria, né? Então, quando você vai entrar na operação, às vezes você fala, pô, um stop de 10%, né? Não vou usar. Mas aí você tem que gerenciar a sua posição, né? É uma posição que seja suficientemente pequena, né? Para o seu psicológico. E que faça com que você não se importe tanto se irá ganhar ou perder, né? Em que sentido? O tamanho eu não estou nem aí. Em que sentido ele fala isso, né? No sentido de que se você perder aquele dinheiro ali, né, é um dinheiro que você não se importa, né, que não vai afetar tanto a sua conta assim, e isso vai ser bom pro seu psicológico, né? Isso vai te dar uma chance maior de se manter objetivo quando entrar e sair da sua operação. Então, aqui ele fala, o trade é um jogo de soma zero, é, e muitos falam, né? Só que não. Se a indústria do trade estivesse mesmo caminhando para a perfeição, né? Como é que alguém conseguiria ganhar dinheiro? Simples, né? A gente vive em um mundo competitivo, né? E alguns sempre serão melhores do que os outros, e esses acabarão ganhando dinheiro. Traders melhores sempre terão uma vantagem, né? Uma vantagem matemática, e irão ganhar mais do que os outros, né?
Então é isso, né? A vantagem matemática, né? É basicamente essa daqui, né? Você saber quando envolver uma operação, né? E usar a equação do trader aqui no seu operacional durante todo o tempo, né? Então você tem que sempre visar essas probabilidades de ganho e de perda e gerenciar o seu retorno e seu risco, né? Então é isso aí. Se você gostou, né? Deixa o like aí, comente aí o que você achou, né? Se você já conhecia essa relação, ou se é nova para você, ou se você tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo que eu vou estar respondendo aí. Valeu?